A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o número de suicídios no país aumentou 12% entre 2011 e 2015. Esta é a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos. Dados que mostram a importância de se quebrar um tabu, falar sobre o assunto e o principal, salvar vidas. A gente não vive mais, a gente sobrevive, né? Por isso que nós somos chamados de sobreviventes enlutados pelo suicídio, né? Todos os dias, acordar é uma sobrevivência. Cristina perdeu a única filha há 5 anos. Mariana morava com um namorado em São Paulo. A jovem estava concluindo o curso de fotografia. Queria trabalhar nessa área, né? E eu procurava muitas coisas para ela, porque lá em São Paulo você tem bastante revistas, jornais, né? Então ela estava cheia de sonhos e planos, né? Aparentemente não demonstrava nenhum sinal que iria cometer um suicídio. Mas aconteceu. Aos 23 anos, Mariana decidiu interromper a própria vida. Desde então, Cristina participa do Instituto Vitaleri, que trabalha com prevenção e ajuda quem perdeu alguém desta maneira. A gente tem que falar, não se omitir, né? Porque eu acho que a gente falando, a gente vai podendo ajudar. Quem sabe eu falando hoje com você, eu estou ajudando uma pessoa que estava pensando em cometer esse ato, né? Ou um pai e uma mãe que perderam um filho ou um irmão, né? E vão saber que a gente tem esse grupo, vai nos procurar, né? E vai receber o acolhimento, né? Esta psicóloga é colaboradora do Vitaleri e explica que não é tão simples notar sinais de alerta em pessoas com tendência a cometer suicídio. Boa parte das pessoas não dão sinais para não preocupar e também porque ainda tem um tabu do suicídio, né? Ainda muito associado que depressão é frescura, que pensar em se matar é pecado, é loucura, é fraqueza, é coragem, é falta de Deus no coração. E aí as pessoas acabam silenciando um sofrimento que muitas vezes é esperado. A psicóloga destaca a importância do papel da família nestes casos. Se a pessoa estiver em sofrimento, pensando em ideias de morte, que ela procure ajuda, um apoio especializado. Primeiro, tentando conversar com a família, com os amigos mais próximos. Tem também o CVV, que atende 24 horas pelo 188 e por chat, por Skype também no site. Ou serviços de saúde mental, né, onde tem psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que podem dar o suporte. Luciana lembra que os familiares também precisam de acompanhamento. Nós recebemos principalmente pessoas que perderam alguém por suicídio, e aí a gente pode falar de família, colegas de trabalho, amigos, às vezes até os profissionais de saúde que ficam impactados quando perdem alguém por suicídio também. Para alertar a população sobre os riscos do suicídio, o Centro de Valorização da Vida organiza desde 2015 o Setembro Amarelo. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o coordenador do CVV em Santos, Renato Caetano de Jesus. Renato, boa noite, obrigado pela participação. É um assunto complexo, difícil, mas como dissemos aqui no começo, é importante quebrar esse tabu e falar mais sobre esse assunto, não é, Renato? É verdade, boa noite, agradeço o Irineu, agradeço a oportunidade de estar aqui no Caderno Regional para falar sobre isso. Sim. A gente costuma enxergar lá para trás, por exemplo, a campanha que foi feita na época pela Cássia Kiss, em que ela apareceu de Pustunum ensinando as mulheres a fazer autoexame. Muita gente lembra disso e passou-se o tempo e esse tipo de informação, então, tanto na cabeça das mulheres, que hoje as meninas novas, elas já nem questionam, porque a mãe ensina e vai e faz, baseado em informação. A mesma questão se diz a prevenção quando se fala em prevenção de AIDS. A informação, a informação diz o quê? Olha, você tem que se prevenir, senão você vai pegar AIDS, não tem cura até agora. E é verdade também que quando diminui o tipo de informação, aumenta o número de casos, né? Pois é um trabalho de manutenção da informação e essa informação, ela precisa ser sempre vinda com qualidade, tem que ter qualidade. E aí os especialistas na prevenção dos suicídios, eles enxergaram claro que prevenção de suicídio se faz com informação. Momentos como esse, no Setembro Amarelo, são riquíssimos, porque a gente está falando com seriedade, a informação tem qualidade, e esse tipo de coisa vai funcionar. Esse tipo de informação ajuda a prevenir, e isso é muito bom.
Eu sei que teve uma palestra essa semana aqui no Unisanta, né? Isso mesmo. Que já fez parte das atividades do Setembro Amarelo, Renato. E quais as outras atividades agora? A gente gosta de dizer que o Santa Cecília, essa casa abraça o Setembro já há 3 anos. Porque há 3 anos a nossa universidade ilumina suas fachadas de amarelo. Esse é uma das manifestações daquelas pessoas que querem, além de usar o laço amarelo, casas, empresas, entidades, monumentos são iluminados de amarelo. O Santa faz isso já há 3 anos. E a gente fica muito feliz de enxergar que cada vez mais essa corrente vai aumentando, né? E claro, a gente está muito feliz e a gente tem certeza que a partir deste dia 10, que foi sim emblemático, essa palestra aconteceu no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Temos certeza que nós estaremos juntos pelos anos aí que venham para poder celebrar a vida. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida e de qualidade de vida. De prevenção, principalmente, não é, Renato? Agora, nós vimos ali na reportagem a mãe dizendo que não percebeu que a filha pudesse chegar ao ponto de tirar a própria vida. Tem como perceber, quer dizer, tem indícios, a pessoa dá sinais de que está, de alguma maneira, pensando em tirar a própria vida? Existem vários sinais, mas como a Luciana falou bem claramente, nem sempre é possível enxergar. E é aí que aparece a dor daquele enlutado, daquele sobrevivente que se sente responsável de alguma maneira, Renato? A primeira pergunta que se faz é assim: por que eu não vi isso? Ou pior, depois que passa tudo, vem aquilo, estava na minha cara, por que eu não enxerguei? Veja só, a dor do enlutado do suicídio é um luto multiplicado. Porque uma coisa é você, por exemplo, ter um filho que morreu, por exemplo, através de uma tragédia, sim, ou enfrentando uma doença que em si já é uma tragédia. Sim. Agora imagine-se então o pai, uma mãe, ou irmão, ou um filho, que tem um parente tão querido que se vai por escolha própria. Então provavelmente, certamente, essas pessoas carregarão marcas para o resto da vida. Importantíssimo o trabalho do Vitaleri, de você proporcionar que as pessoas, esses sobreviventes, eles possam se manifestar e contar, porque é uma dor que não vai sair tão cedo. Mas esse tipo de processo ajuda as pessoas a lidarem com essa dor. É importante lidar com a dor. Cuidar dessas pessoas, porque envolve toda a família, né? Como em outros casos, mesmo que no caso da AIDS, por exemplo, também, no caso do alcoolismo, quer dizer, outros... Isso mesmo. O que se fala é que cada pessoa que tira a própria vida, ela marca de 6 a 10 pessoas que estão em volta dela. É o parente, é o marido, é a esposa, é o filho, é o vizinho de porta que todo dia encontrava e dava tchau e não consegue entender por que aquela pessoa se matou, né? É o amigo do trabalho que era confidente e ele fala assim, mas ele nunca me falou nada que ele estava assim. Porque na maioria das vezes nós somos surpreendidos, não é? Muitas das vezes nós somos... Na grande maioria das vezes você fala... Como, né? Por que aconteceu isso? Às vezes a gente fala assim, mas ele estava tão bem. Fala assim, mas se ele estivesse tão bem, ele não teria se matado. Porque quem está bem não chega ao extremo de uma tragédia que envolve uma quantidade que a gente não consegue medir de sofrimento. Tem como evitar o suicídio? Olha, o que a gente sempre estimula é que nós possamos cada vez mais conversar entre nós. Porque falar, o trabalho que o CVV faz, qual que é? É um trabalho de conversa onde umas pessoas ligam de modo anônimo para voluntários que são anônimos. Então, no Brasil inteiro, a gente fala com pessoas e a gente percebe que, na maioria das vezes, são pessoas que a gente vai falar uma vez na vida, né? Mas elas têm a oportunidade de contar, às vezes durante 40, 50, uma hora, se for o caso, contar histórias e às vezes a gente se surpreende com elas falando assim, eu estou contando para você algo que eu nunca contei para ninguém na minha vida. Eu não contei para o meu marido, não contei para minha esposa, não falei para meus filhos isso, porque é algo tão íntimo. Era aquilo que a gente não conta para ninguém. E ele teve a oportunidade de desabafar. Seria bom se a gente pudesse conversar dentro de casa. Só que a gente vem perdendo essas oportunidades de sentar em casa e poder conversar. Conversar significa, olha, agora é minha vez de falar e você é a sua vez de ouvir. Sem interrupção, sem julgamento, sem condenação. E vai ter a hora do outro também poder falar, e aí vai ser o meu exercício de dar atenção, de ouvir com respeito, né? É um exercício, a proposta em si é simples,
Não é muito fácil de fazer, mas não é impossível. A gente sabe fazer. É simples, mas é difícil. É simples, mas é difícil. Mas não é impossível. A gente gosta de falar, de pensar dessa maneira. Você já falou um pouco do que é o trabalho do CVV. O CVV existe há quanto tempo? O CVV existe há 56 anos, em Santos há 38. Existe o CVV em São Vicente também. O CVV em Santos, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias, sem exceção. O CVV não fecha. Mas houve um certo direcionamento mais também para esses casos de suicídio que antigamente não se falava, mesmo no CVV, não é, Renato? Quer dizer, então, como era muito mais tabu, né? O CVV não citava explicitamente esses casos, por exemplo. O CVV, desde o início, ele faz o trabalho de apoio emocional com vias de prevenção do suicídio. A gente nunca escondeu isso. O que acontece é que o assunto suicídio sempre foi um tabu. Então, assim, a gente não ganhava publicidade, não ganhava divulgação. É muito difícil, é compreensível, é um tabu até hoje, social, religioso, econômico, né? Porque às vezes aquela pessoa que se vai era o arrimo da família. Era ela que sustentava todo mundo e fica todo mundo perdido, porque ninguém sabe o que vai fazer dali para frente. Né? Então, o que acontece é que, com o advento do Setembro Amarelo, do dia 10, e toda essa necessidade de a gente sensibilizar todos, e principalmente os veículos de imprensa, o que a gente está fazendo agora, os formadores de opinião, de mostrar que falar sobre o suicídio com responsabilidade, na verdade, a gente elimina aquele fantasma que existia de falar assim, a gente não pode falar porque a gente vai dar ideia para a pessoa. E a gente sabe que agora, quando a gente começa a conversar, a gente estimula pessoas a falar como elas não estão bem, que elas não estão se sentindo bem. E às vezes, em algum momento, elas podem falar assim, você sabe que eu já pensei em tirar minha própria vida? E a gente vê isso todos os dias e é um fenômeno riquíssimo. E vai facilitar as pessoas a falarem mais sobre o assunto e como você falou, puxa, eu já cheguei a pensar sobre isso e agora eu sei que eu tenho a oportunidade de conversar e não mais dizer, como você mesmo citou, puxa, eu nunca falei sobre isso com ninguém. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ninguém. Como entrar em contato com o CVV, Renato? Telefone 188, desde julho agora. O telefone 188, ele está disponível no país inteiro, de modo gratuito. É o mesmo número em qualquer lugar, em qualquer cidade pequena do Brasil, de telefone fixo ou celular de qualquer operadora, a pessoa liga e nós estamos em rede. Hoje nós somos 95 postos pelo país, aproximadamente 110 ramais é cada uma linha telefônica, porque a maioria dos postos tem uma linha e tem outros que tem. Em Santos nós temos 2 linhas disponíveis. Né? Ou seja, 2 voluntários atendendo ao mesmo tempo, e nós vamos, nas próximas semanas, instalar um 3º ramal. E como você falou, 24 horas, né? 24 horas, a rede funciona 24 horas, o que é muito bom. Além disso, existe o site, que é o cvv.org.br. As pessoas, além da conversa por telefone, e isso toca muito o jovem, porque o jovem hoje, eu brinco, o jovem usa o celular de tudo que é jeito, às vezes ele usa como telefone. Porque ele usa as redes sociais, um monte de aplicativos. E lá ele pode, por exemplo, no site, ele pode conversar por e-mail ou por chat, que é uma sala de bate-papo, não é uma sala em grupo, é uma sala onde ele entra e ele conversa com outro voluntário. É uma ferramenta muito próxima do jovem. A gente que é jovem há mais tempo, a gente não está tão habituado a isso. O jovem está, o jovem lida com isso com facilidade. Com muita facilidade. E a gente tem que atingir mesmo esse pessoal. Agradecer aqui o coordenador do CVV Santos, o Renato Caetano de Jesus. Renato, muito obrigado, viu, pela sua participação. Uma boa noite para você. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a você, Irineu, ao Caderno Regional e à Unisanto. Nós é que agradecemos. Moradores de 4 ruas do Boqueirão, em Santos, reclamam da falta de segurança e cobram mais policiamento. Paula se considera uma pessoa de sorte. Por pouco, o pior não aconteceu em uma tentativa de assalto. Horário, 5 da tarde. Ela só queria comprar pão. Estava indo em direção do José, aqui no Canal 4. Aí, quando chegou na esquina da Cássio Nogueira, com a Vitor de Lamare, um rapaz de bicicleta me abordou. Eu estava distraída, ele entrou na minha frente e pediu o meu celular, se não estourava a minha cabeça. E eu realmente não estava com o celular, eu tinha deixado no apartamento. E ele, cadê o celular? Passa o celular. Eu falei, não estou com o celular, eu não estou. Eu repeti várias vezes. Ele, passa o celular, deixa eu ver sua bolsa, deixa eu ver sua bolsa. Peguei minha bolsa, eu tirei minha carteira, ele viu que não tinha nada e foi embora. O caso de Paula, que aconteceu no mês passado, é só mais um na recente onda de crimes no Boqueirão. Também em agosto, uma moradora da rua Acácio Nogueira teve a casa invadida por bandidos e sofreu sequestro relâmpago.
Na rua Itapura de Miranda, a violência dos marginais ganhou as redes sociais. Eles chegam de bicicleta e agridem e roubam o celular desse homem. Revoltados, moradores de 4 ruas do bairro organizam um abaixo-assinado para cobrar mais policiamento. Já são mais de 700 assinaturas. Para Roberto, que há 12 anos mora nesse prédio, a mudança do perfil do Boqueirão pode ser o motivo para a onda de crimes. O bairro foi crescendo, foi virando, saindo só de ser um bairro residencial para ser um bairro misto, com muito comércio. Esses comércios a gente sabe que sempre atraem, né, esse tipo de ação. Só que de um tempo para cá ela só veio aumentando. Cresceu a rota de bares que tem por aqui, né, e aí se estendeu inclusive o que era horário de comércio que tinha mais fluxo, também passou a ter fluxo depois do período da noite, né? Mas agora já não tem mais horário, é de manhã, de tarde, de noite, a insegurança é geral, e por isso nasceu essa ideia. A insegurança é total, a gente não vê de forma alguma qualquer tipo de policiamento, qualquer tipo de segurança. Nós estamos aqui na mão de Deus. Sem contrapartida da polícia, a população se vira como pode. Além do trauma, ficou em Paula a mudança de hábitos. Eu fiquei com medo de sair, comecei a ficar mais em casa, evitava sair à tarde e à noite. E agora eu comprei essa bolsa pequenininha só para colocar o dinheiro e deixo aqui, que aí não cabe celular nem nada. Então quem vê já vê que eu não tenho nada, não tenho como levar nenhum equipamento eletrônico. Afinal de contas, a gente paga imposto, né? Para ter esse nível de segurança, onde as pessoas depois de 6 horas da tarde ficam com medo de ir na padaria para comprar o pão, né? Que é uma coisa tão de santista, né? A gente parar às 6 horas para ir, as pessoas ficam com medo, acuadas na sua casa, né? Então isso é muito assustador. Está pensando em ir embora de Santos? O mais breve possível, porque viver nessa tortura, nessa panela de pressão, é melhor morar em São Paulo, né? Ou no Rio. Nós pedimos ontem ao comando da Polícia Militar uma entrevista sobre o possível aumento no número de crimes no Boqueirão. Nos foi respondido em nota que os roubos nos 6 primeiros meses do ano em toda a cidade caíram 18% em relação ao mesmo período do ano passado, de 1.986 para 1.682 casos. Perigos no caminho de pedestres e motoristas. Buracos preocupam e provocam reclamações no Parque Bitaru, em São Vicente. Esquina das ruas Agostinho Pereira Pinto Júnior com Síria. Caminhar por aqui exige muito cuidado. O perigo aumenta em dias de chuva, garante Alexandre, que mora há 40 anos no Parque Bitaru. Já cai umas 2 a 3 pessoas aqui, porque aqui enche, e você não tem visão, inclusive carro também cai e quebra. E eles não tomam providência, porque falam que é pro setor quando apareceu. Isso porque tínhamos um vergalhão quando quebrou. Eu retirei, os vergalhão tudo pra cima. E a pessoa caiu, só que não se espetou. Aí eu fui, tirei, avisei que tinha sofrido um acidente. Aí o que alegaram para mim é o seguinte: se acidentar e machucar e fizer a reclamação na sua casa, você fala que já fez um protocolo na prefeitura. Eu falei, mas isso é absurdo, né? Quer dizer, se morrer, eu falo o quê? Em várias esquinas do bairro, mais riscos para pedestres por causa da falta de tampa de bueiros. Já tentei andar com ela de carrinho aqui, não consigo. Tudo esburacado, as ruas, as calçadas desniveladas, não dá certo. Quem dirige por aqui precisa reduzir a velocidade e driblar os buracos. É o pior, eu acho que é o pior. Eu não conheço os outros bairros, mas o Bitaru acho que é o pior. Lembra das ruas Agostinho Pereira, Pinto Júnior e Síria, que mostramos no início da reportagem? Olha só o que tem no caminho dos motoristas. Perto dali, na rua João Serrano, a situação está ainda pior. Misericórdia, nossa, terrível demais. Essa rua aqui cheia de buraco, tá demais. A senhora já caiu em algum buraco com o seu carro? Não, graças a Deus não, sabe? Porque graças a Deus esse aqui tem farol de milha, aí quando tá escura a rua eu já acendo para ir devagar. Na rua Marquês de São Vicente, uma das principais vias do bairro, o improviso alerta para outra armadilha no asfalto. Seu Luiz, há 20 anos, tem comércio bem em frente e está preocupado. Esses buracos, devido às chuvas do ano passado, estão começando a abrir, mas até agora não vieram fazer o tampa-buraco que eles falam aqui na Marquês, né? Estão fazendo nas outras avenidas, mas até agora não vieram aqui, nós estamos aguardando. Isso deixa chateado, pessoal.
Deixa chateado. Já teve pessoas que já caíram aí, bicicleta, quando tinha o espelho d'água, a bicicleta entrou no buraco, caiu também, o rapaz caiu, entendeu? Então tem que ter uma ação de reparação dos buracos, né? Tem que ser atacar os bairros aí, fazer uma programação de bairro por bairro para ver se soluciona os problemas, né? Em nota, a Prefeitura informa que os buracos nas ruas Marquês de São Vicente, Síria e João Serrano serão verificados por técnicos e resolvidos de forma emergencial. Sobre a tampa do bueiro na esquina das ruas Augustinho Pinto Júnior e Síria, a administração municipal garante que a licitação para a compra dessas proteções já foi concluída. Agora, aguarda a chegada do material para que sejam feitas as devidas reposições. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã. Tchau. Yeah.